Em 1982, Rich Skrenta, um estudante de 15 anos apaixonado por computadores, criou o que é amplamente considerado o primeiro vírus de computador, o Elk Cloner. Skrenta, um programador autodidata, projetou o vírus como uma brincadeira para demonstrar suas habilidades. Ele escreveu o Elk Cloner em linguagem assembly para o Apple II, um computador doméstico popular na época. O vírus tinha como alvo o sistema operacional do Apple II, anexando-se a disquetes, o principal meio de armazenamento da época. O Elk Cloner era um vírus relativamente benigno, projetado mais como um incômodo do que como uma força destrutiva. O principal meio de transmissão do Elk Cloner era através de disquetes, que eram usados para armazenar e compartilhar programas e dados entre os usuários do Apple II. Quando um disco infectado era inserido em um computador, o vírus se copiava para o setor de inicialização do computador. Após 50 inicializações, o Elk Cloner exibia um poema na tela do usuário. O poema dizia: Elk Cloner, o programa com personalidade. Embora inofensivo, o vírus alertou a comunidade da computação. O poema exibido pelo Elk Cloner era uma parte fundamental de sua identidade, transformando-o de um pedaço silencioso de código malicioso em algo mais parecido com um piadista digital. O tom brincalhão do poema, com seus dísticos rimados e alardes sobre as habilidades do vírus, escondia as sérias implicações da criação de Skrenta. Os versos "ele vai entrar em todos os seus discos" e "ele vai se infiltrar em seus chips" serviam como um aviso, embora divertido, da capacidade do vírus de se propagar e potencialmente causar uma disrupção generalizada. O Elk Cloner, apesar de sua natureza relativamente benigna, foi um prenúncio do que estava por vir, um vislumbre de um futuro em que os vírus de computador representariam uma ameaça significativa para indivíduos, empresas e governos em todo o mundo. A criação de Skrenta demonstrou que mesmo um código aparentemente inofensivo poderia ter consequências inesperadas e que a natureza interconectada dos sistemas de computador os tornava vulneráveis à exploração. Nos anos que se seguiram ao surgimento do Elk Cloner, o mundo testemunhou um aumento dramático no número e na sofisticação dos vírus de computador. Os vírus evoluíram de pegadinhas divertidas para ameaças sérias, capazes de roubar dados, interromper infraestruturas críticas e causar bilhões de dólares em danos. Os desafios impostos pelo Elk Cloner no início da década de 1980 são insignificantes em comparação com as complexas ameaças à cibersegurança que enfrentamos hoje. A proliferação de dispositivos interconectados, de computadores pessoais e smartphones, a infraestruturas críticas e dispositivos da internet das coisas, criou uma superfície de ataque vasta e em constante expansão para os cybercriminosos. Os vírus, worms e outras formas de malware modernos são muito mais sofisticados do que seus predecessores, geralmente empregando técnicas avançadas para evitar a detecção e causar o máximo de danos. A ascensão do ransomware, em particular, destacou as consequências potencialmente devastadoras dos ataques cibernéticos. Os ataques de ransomware, nos quais hackers criptografam os dados de uma vítima e exigem pagamento para sua liberação, tornaram-se cada vez mais comuns, tendo como alvo indivíduos, empresas e até mesmo infraestruturas críticas. Proteger dispositivos e dados no mundo interconectado de hoje exige uma abordagem multifacetada, combinando proteções técnicas com a conscientização e educação do usuário. Senhas fortes, softwares atualizados regularmente e uma dose saudável de ceticismo em relação a e-mails e links suspeitos são as primeiras linhas de defesa essenciais. Manter os sistemas operacionais, aplicativos e softwares antivírus atualizados é crucial para corrigir vulnerabilidades e mitigar o risco de infecção.
A educação do usuário desempenha um papel vital na cibersegurança. Ao adotar uma abordagem proativa e informada em relação à cibersegurança, indivíduos e organizações podem ajudar a mitigar os riscos representados pelo cenário de ameaças em constante evolução.